Fala galera, beleza? Chegamos a mais uma aula do nosso estudo de Cálculo 1. Estamos seguindo aqui o livro do James Stewart, volume 1, tá? E na aula de hoje estamos dando continuidade ao capítulo 2, Limites e Derivadas, especificamente a seção 2.3, que é o cálculo usando propriedades dos limites. E eu já começo mostrando para vocês essas 5 primeiras propriedades. Vamos dar uma lida. Propriedades dos limites. Supondo que C seja uma constante e os limites de f de x quando x tende a A e o limite de g de x, outra função, quando x tende a A, existam, então valem as seguintes propriedades. Primeira, limite de f de x mais de g de x quando x tende a A é o limite de f de x quando x tende a A mais o limite de g de x quando x tende a A. A gente costuma dizer que essa primeira propriedade, a gente costuma falar que o limite da soma é a soma dos limites. Na propriedade 2, ela é muito parecida, só muda o sinal de mais para menos, tá? E a gente diz que o limite da diferença é a diferença dos limites, nesse segundo item. No item 3, você tem uma constante, o limite de uma constante vezes uma função quando x tende a A. Nesse item, a gente diz que a constante pode sair do limite e multiplicar pelo resultado do limite de f de x quando x tende a A. O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, costumamos falar. Quarta propriedade, o limite do produto é o produto dos limites. Lembrando, desde que os limites existam, tá? Isso só está valendo desde que esse limite e esse existam, tá? Então, o limite do produto é o produto dos limites. E no quinto e último tópico, o limite do quociente é o quociente dos limites, tá? Então, se você tiver um limite de um quociente, você pode fazer o quociente dos limites, o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Desde que os limites existam e tem mais um item aqui no item 5, tá? Mais uma observação. Além dos limites existirem, o de baixo do denominador tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, se ele der zero, não vai servir aqui, eu não posso utilizar essa propriedade. Vou ter que usar outros artifícios em algumas vezes, tá? Deixa eu comentar melhor esse item 5. Se eu aplicar a propriedade, o limite do quociente é o quociente dos limites, só é válida se os limites existirem e se o de baixo for diferente de zero. Se acontecer do de baixo ser um número igual a zero e o de cima também ser igual a zero, for igual a zero, a gente vai descobrir outros artifícios de resolver esse limite. Se acontecer do de baixo, do denominador, ser igual a zero e o de cima ser um número diferente de zero, aí esse limite não existe, tá certo? O de cima dá um número diferente de zero e o de baixo dá igual a zero. A gente vai dizer que esse limite não existe. Vamos começar com alguns exemplos. Primeiro exemplo, use as propriedades que aprendemos, né, as 5 propriedades. Use as propriedades dos limites e os gráficos de f e g, que vocês estão vendo aí, para calcular os seguintes limites, se eles existirem. Vão ser 3 itens, tá? Estou só com o item A por enquanto. Calcule o limite de f de x mais 5 vezes o g de x quando x tende a menos 2. Aqui a gente vai aplicar primeiro, vai tentar aplicar a propriedade 1, que o limite da soma é a soma dos limites, mas ela só vale se os limites existirem, o limite de f de x e o limite de g de x. Quando x tende a menos 2. Então, é isso que a gente vai começar examinando. Será que existe o limite de f de x quando x tende a menos 2? Olhe para o gráfico de f. É o gráfico aqui de rosa ou vermelho, não sei, acho que talvez rosa. O f de x, quando x tende a menos 2. Cada quadradinho desse vale uma unidade, tá? Então, aqui está o 0, menos 1, menos 2. X igual a menos 2 está aqui, onde está a mãozinha, tá? Então, o limite de f de x, quando x tende a menos 2, a função rosa aqui vai se aproximando, nas proximidades aqui do menos 2, ela se aproxima de uma altura igual a 1. Então, podemos dizer que o limite de f de x, quando x tende a menos 2, vale 1. Quando x tende a menos 2, ela alcança uma altura 1. Perceba que eu não me importo com essa definição. O f de menos 2, ele vale 2, tem uma altura 2, olha a bolinha aqui, tá? Mas lembre-se, no limite eu não me preocupo, não me interessa o valor de x igual a menos 2, ele pode existir ou não existir, não estou interessado.
O que eu estou interessado é o limite da função quando x estiver próximo de menos 2, e não exatamente menos 2, tá? Por isso que esse limite vale 1, tá? A altura 1, e não a altura 2. Cuidado, tá? O f de menos 2 vale 2, tem uma altura 2, tá? O f de menos 2 vale 2, está definido aqui nessa bolinha. Mas o limite não, o limite vale 1, tá? Agora vamos olhar para a função g. Qual é o limite de g de x quando x se aproxima de menos 2? Você consegue me dizer olhando para o gráfico? Veja o gráfico da função g, esse gráfico de azul. O menos 2 está aqui. Quando x se aproxima de menos 2, tanto pela esquerda como pela direita, a função está se aproximando de menos 1, tá? A altura da função aqui fica negativa, né? Menos 1, a altura da função. O valor da função torna-se menos 1, tá? Por isso dizemos que o limite de g de x, quando x tende a menos 2, vale menos 1. Pois bem, agora a gente pode usar, já que os limites existem, eu posso usar a propriedade 1, que diz que o limite da soma é a soma dos limites. Daí, o limite da soma aqui, em questão, é a soma dos limites. P1 aqui é porque eu utilizei a propriedade 1. Então, eu estou justificando a passagem dessa maneira aqui, escrevendo P1 pela propriedade P1, tá bom? Qual outra propriedade que eu vou utilizar agora? A propriedade que diz que o limite da constante vezes a função é a constante vezes o limite da função. O que isso significa? Que esse 5 pode sair de dentro do limite e ficar do lado de fora, multiplicando o limite. Então, temos, pela propriedade 3, tá? O limite de f de x eu repeti aqui, quando x tende a menos 2, mas consegui tirar a constante, veio para frente do limite agora, tá? Então, apliquei aqui a propriedade 3. Agora, é só substituir os valores. Eu já sei quanto é o limite de f de x quando x tende a menos 2, que vale 1. Então, eu vou substituir aqui por 1. E esse limite de g de x, quando x tende a menos 2, vale menos 1. Então, eu vou ficar com 1 mais 5 vezes menos 1. 1 mais 5 vezes menos 1 dá menos 4, tá? Então, o resultado desse limite vale menos 4, beleza? Vamos ver o item B. Agora, ele quer o limite do produto de f de x vezes g de x quando x tende a 1 agora. Então, a primeira coisa que a gente vai examinar é se o limite de f de x quando x tende a 1 existe e se o limite de g de x quando x tende a 1 existe, tá? Vamos examinar a f. Quando x tende a 1, o valor 1 está aqui. Quando x tende a 1, qual a altura aqui? Qual o valor da função f? Ó? A altura dela aqui vale 2, tá? Então, o limite de f de x quando x tende a 1, vale 2. E a g de x? A g de x, quando x tende a 1, temos um problema aqui, ó. Quanto é que dá esse limite, ó? Temos uma quebra aqui. Isso aqui a gente chama de descontinuidade, mas a gente vai falar disso na seção 2.5 só. E agora, quanto é que dá esse limite? Se eu vier pelo lado esquerdo do 1, valores menores que 1, e me aproximando cada vez mais de 1, a função vai se aproximando cada vez mais de menos 2. Então, pela esquerda, ela dá menos 2. Já pela direita do 1, a função vai se aproximando cada vez mais do menos 1. Então, pela esquerda, ela dá menos 2. Pela direita, ela dá menos 1. Por isso que o limite não existe de g. Porque os limites laterais existem e são diferentes. Então, o limite não existe. Isso foi o teorema 1 que apresentamos na seção 2.2, se eu não me engano. Então, os limites laterais não coincidem, portanto, o limite não existe. Lembra? O limite só existe se, somente se, os laterais existirem e derem o mesmo valor. Então, esse limite de g de x, quando x tende a 1, não existe. Se não existe, eu não posso aplicar a propriedade que o limite do produto é o produto dos limites. Conclusão, argumentei aqui, né, que os limites laterais são diferentes. Aqui eu ainda faço a observação, o limite de g de x, quando x tende a 1 pela esquerda, dá menos 2 e pela direita dá menos 1, a observação que eu tinha feito. Daí não podemos usar a propriedade 4 para esse item B, que o limite do produto é o produto dos limites, porque os limites devem existir, não é isso? Mas podemos usar a propriedade 4 para os limites laterais. Então, o que é que eu vou fazer agora aqui? Já que eu não posso aplicar a propriedade que o limite do produto é o produto dos limites, porque o limite não existe de g de x quando x tende a 1, mas eu posso usar os limites laterais, porque o limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda existe, e quando tende a 1 pela direita existe. E claro que quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda da função f, dá igual a 2, porque o limite existe. Então, os laterais devem existir
e existem, né? E dá o mesmo valor igual a 2. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos calcular esse limite do produto de f de x vezes g de x, só que quando x tende a 1 pela esquerda. Vamos ver quanto dá. Nesse caso, o limite do produto é o produto dos limites, porque eu sei que esse existe e que esse existe. Esse primeiro de f, ele dá 2, já que o limite vai para 2, o pela esquerda vai para 2 e o pela direita também. Então, isso aqui dá 2 e esse outro aqui dá menos 2, né? Quando x tende a 1 pela esquerda, dá menos 2. Então, temos 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, o limite desse produto, quando x tende a 1 pela esquerda, dá menos 4. E pela direita? Se pela direita também der menos 4, o limite existe. E dá menos 4. Vamos ver. Agora, se der diferente, o limite não existe, né? O limite sem ser lateral. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Observe que eu estou calculando o limite pela direita do 1 agora, o limite lateral. Então, esse é o produto dos limites. Esse limite existe, dá 2. E o limite à direita de g de x dá menos 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, os laterais aqui, ó, pela esquerda e pela direita desse produto, f vezes g, existem, mas dão valores diferentes. Então, lá pelo teorema 1 que a gente falou na aula anterior, nas aulas anteriores, esse limite não vai existir. Como os limites laterais são diferentes, temos que o limite do produto aqui de f vezes g, quando x tende a 1, não existe, tá certo? Então, essa é a conclusão. E para finalizar, vamos para o item C, tá? Para concluir, que já vai em quase 12 minutos de aula, né? O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que os limites existam, ou de baixo, e o de baixo também tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, não pode ser zero, tá certo? Vamos ver o limite quando x tende a 2 da f. Eu já deixei aqui um tracejadozinho. Quando x tende a 2 da função f, ela dá um valor aproximadamente 1,4, tá? Está entre 1 e 2, não está no meio, então podemos dizer 1,4, 1,45, 1,35, tanto faz. Eu disse aqui que o limite dá aproximadamente 1,4 de f de x. E a g de x? Ora, olha a g, é azul. Quando x se aproxima de 2, ela dá 0. O gráfico da azul corta o eixo x nesse ponto, então tem uma altura 0. Então, o limite de g de x, quando x tende a 2, dá igual a 0. Opa, o denominador deu 0 e o numerador deu um número diferente de 0. Eu tinha comentado sobre isso lá nas propriedades. Nesse caso, o limite não vai existir, tá? Como o limite do denominador é 0, não podemos usar a propriedade 5, que o limite do quociente é o quociente dos limites. O limite dado não existe, pois o denominador tende a 0, enquanto que o numerador, a parte de cima, tende a um número diferente de 0. Tá certo? Então, por isso que não existe esse limite. Eu vou fazer uma pausa aqui, a gente se encontra daqui a pouco para continuar essa aula. Até mais.